As gírias fazem parte da linguagem informal e podem trazer características regionais. Durante essa semana, no quadro Língua Portuguesa, nós vamos conhecer mais um pouco sobre as gírias e expressões regionais do nosso país. Hoje vamos conhecer mais algumas gírias aqui da região Centro-Oeste, viu? Quem vai ficar com a gente nos próximos dias é a professora Carol Oliveira. Vamos ver então o que ela preparou para a gente, olha só. Bom dia! Então, essa semana aqui no quadro de Língua Portuguesa, nós vamos fazer aí um breve intercâmbio cultural pelo nosso próprio país para a gente estar explorando aí a temática das gírias e das expressões regionais. Nós vamos passar pelas 5 regiões do país e determinar aí como a cultura e a língua e a linguagem estão relacionadas. Antes disso, gostaria de explicar para vocês a origem das gírias, como elas se originam, qual a relação que elas têm com a cultura. Como já foi dito anteriormente, as gírias estão totalmente relacionadas com a cultura e com as peculiaridades de cada região. Ou seja, uma gíria, por exemplo, falada lá no Nordeste, ela pode ser ou não compreendida por um falante lá do Sul ou de outra região do nosso país. O que vai determinar isso vai ser a divulgação dessa gíria. Consequentemente, nós temos aí uma forte influência da internet, do exterior, de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma certa influência nessas nossas gírias. Tem também a influência de jogos, outras culturas, não só a cultura norte-americana, enfim, esse grande processo de globalização que nós já conhecemos. E, por fim, gostaria de ressaltar que as gírias, elas fazem parte do nosso vocabulário informal e elas têm um uso passageiro. Por exemplo, a gíria que foi criada em 2010 ou antes disso, talvez ela possa não ser compreendida por essa nova geração que veio aí após 2010. Então, ela é uma linguagem de uso passageiro. Dependendo da gíria que você utilizar, ela pode não ser compreendida pelo falante. Então vamos lá, como boa goiana que sou, escolhi então a região Centro-Oeste para a gente falar hoje 3 gírias dessa região e expressões regionais também. A primeira gíria é o verbo afobar-se, o que significa quando a pessoa está afobada ou afobado. Aqui, no nosso Goiás, na nossa região Centro-Oeste também, significa que uma pessoa afobada é uma pessoa apressada, que age com precipitação. Então, quando você olha uma pessoa, ela pode estar muito ansiosa, muito impaciente por algo que vai acontecer, ela está afobada. A outra gíria é de banda. Nossa, você tá meio de banda, sim, aquela cadeira tá meio de banda. O que significa de banda, Clara? Significa de lado, mas não de lado assim, jogado. De lado, excluído. Não, a posição mesmo, a pessoa está de lado, a posição corporal dela. E por fim, dar fé. Você tá ali conversando com seu amigo, Tá contando uma história pra ele. Não, porque a gente saiu e tudo mais. Quando deu fé, ela virou pra mim e disse tal coisa. O que significa dar fé? Dar fé é o equivalente a perceber. Quando eu percebi, tal coisa aconteceu. Quando deu fé, tal coisa aconteceu. E essas são as gírias, algumas das gírias da região Centro-Oeste. Até mais! Até mais, muito bem explicado, A gente usa bastante essas gírias, Todas essas gírias que a professora trouxe aqui no estado de Goiás são muito comuns e muita gente entende. Acho que todo mundo praticamente vai entender. Se você falar afobado, se você falar de banda, Muita gente mesmo, usa essa forma de se comunicar. E aí, quando vem uma pessoa de fora, não entende bem, E ao longo dessa semana, a gente vai falar mais a respeito de gírias aqui no nosso programa. Vamos entender a origem, vamos entender também o que elas significam, Será que uma palavra que é usada como gíria lá no Nordeste também é usada aqui no Centro-Oeste? Será que ela tem o mesmo significado? Ela é usada na mesma situação ou não? Tem diferença? Tudo isso a gente vai ficar sabendo ao longo dessa semana, viu? Muito bacana, muito interessante essa língua portuguesa de hoje.